Esse ano nós lançamos o quadro de análise, né? O que nós podemos aprender com os incêndios que já aconteceram aqui no Brasil. E hoje mais um episódio desse quadro, onde nós vamos falar sobre o incêndio do Hospital Badim. Vamos lá, o incêndio do Hospital Badim, ele vitimou ali 11 pessoas entre 60 e 95 anos. Eram pessoas já em estado grave de saúde, que com o ocorrido potencializou e vitimou aí essas 11 pessoas. O que mais se deu, assim, de fato curioso foi que quando detectado o incêndio, a evacuação começou após 8 minutos. Quantas pessoas tinham no local? Tinham mais de 500 pessoas no local. E você imagina, pessoas que dependem de aparelhos para continuarem sobrevivendo, como que faz a evacuação? Eu espero que assim seja uma das formas de nós levarmos essa consciência, né? Se na cultura do nosso país ainda é comum que a dor causa transformação, tudo bem. Falaremos sobre ela, relembraremos elas para que projetistas cada vez mais tenham atenção e cuidado. Galera, passando aqui para te lembrar que a Ilumac é uma das patrocinadoras aqui da PrevWorld do Prevcast. Então, nós vamos deixar aqui o link para vocês acompanharem um pouco mais o que é a Ilumac. Para quem não sabe, é uma das maiores empresas de detecção e alarme de incêndio aqui do Brasil. Agora, com o lançamento da linha Wireless, está revolucionando o mercado. Então, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto no site deles, vocês encontram várias informações. E vou falar, hein? É o melhor suporte técnico do Brasil. Obrigada, Ilumac. Fala galera, estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast da prevenção contra incêndio do Brasil. Eu sou Renata Dalmolin, host desse Prevcast, e hoje estou aqui com uma figurinha carimbada que vocês já conhecem, nosso queridíssimo amigo Augustinho. Seja bem-vindo. Tamo junto mais uma vez, novamente, nesse mesmo bate-canal. Galera, esse ano nós lançamos o quadro de análise, né? O que nós podemos aprender com os incêndios que já aconteceram aqui no Brasil. E hoje mais um episódio desse quadro, onde nós vamos falar sobre o incêndio do Hospital Badim, que aconteceu no Rio de Janeiro em 2019. Matheus estudou bastante sobre o caso, eu trouxe várias perguntas para que a gente possa entender o que aconteceu nesse incêndio e como que a partir dele nós podemos nos preparar, programar e evitar novas tragédias em hospitais e em demais edificações, né? Mas hoje o foco vai ser muito olhando para a área hospitalar. Matheus, seja muito bem... Ai, desculpa, errei seu nome. Augustinho, seja muito bem-vindo a mais um dia no Prevcast. Obrigado, é sempre um prazer. Você tá confortável? Aqui parece que é a minha nervoso? Casa. Não, aqui parece que é a minha casa, eu tô acostumado. Não é sua casa. Ah, não é? Vou deixar bem claro aqui. Vamos pôr limites, vamos deixar claro o rolê. Matheus, vamos lá. O incêndio do Hospital Badim foi no Rio de Janeiro, 2019, rolou uma comoção gigante. O que foi? Como foi? Vamos lá, o incêndio do Hospital Badim, ele vitimou ali 11 pessoas entre 60 e 95 anos. Eram pessoas já em estado grave de saúde, que com o ocorrido potencializou e vitimou aí essas 11 pessoas. O incêndio, ele iniciou lá na casa de gerador. Então teve uma parada de fornecimento de rede elétrica pública. O gerador ele entrou em operação e um curto-circuito pela má instalação elétrica daquele motogerador. Teve o curto-circuito, iniciou o processo de incêndio. E parece até clichê o que a gente sempre fala, que a gente sempre traz a mesma pauta, né? A falha, a falta do olhar cuidadoso, manutenção, inspeção elétrica, como nós falamos no último podcast do Ninho do Urubu. Foi comprovado que foi curto-circuito? Foi comprovado, a perícia definiu como comprovada que foi um curto-circuito no gerador mesmo. Começou na casa de gerador pela operação do gerador, foi confirmado em perícia. A casa do gerador era dentro do hospital? Um pouco afastado? No subsolo, dentro do hospital, no subsolo. O que acontece? O Hospital Badim, ele tinha na época 2 prédios. O prédio antigo, que é justamente onde aconteceu o sinistro, e um prédio novo que havia sido construído como uma ampliação. No prédio antigo, onde teve o sinistro, o gerador ficava diretamente no subsolo da edificação, dentro da edificação, no subsolo, no piso do subsolo. Então... Zero circulação, ventilação? Zero. Inclusive, o incêndio ele ficou confinado no subsolo, não teve propagação por irradiação para os demais pisos, porém a fumaça ela foi levada pelo sistema de ventilação
de ar-condicionado, entre outros. E aí foi onde teve o maior problema, a maior tragédia, que as pessoas vieram a óbito ou tiveram complicações de saúde pela aspiração dessa fumaça, desse princípio de incêndio. Vale muito a gente. Nós escolhemos esse tema para trazer, pessoal, porque envolve hospital, envolve evacuação. E recentemente a NBR 977 foi atualizada e algumas das mudanças vieram também para a área hospitalar. Então, amanhã, inclusive, nós vamos gravar com o pessoal que escreveu a 977 para eles pontuarem o que realmente foi mudado, o que foi considerado. Então, esse episódio ele vem justamente para que, como projetista, o pessoal consiga pensar. Que não é só estou projetando um hospital, é quem são as pessoas que estão dentro desse hospital. Quais são as características dessas pessoas? Exato. Como que é a Estado de locomoção alerta, dela? mobilidade e Perfeito. tudo mais. Agora, beleza, foi no gerador, foi no subsolo e o incêndio ficou lá. Ficou confinado no subsolo. Ficou confinado porque o sistema de incêndio era muito maravilhoso, compartimentação e etc e tal, ou porque a laje de edificação antiga segurou? Laje de edificação antiga segurou e a ação do Corpo de Bombeiros foi muito rápida. Eles chegaram em torno de 25 minutos, o Corpo de Bombeiros já estava no local prestando auxílio. Perfeito. O que mais se deu, assim, de fato curioso, foi que quando detectado o incêndio, a evacuação começou após 8 minutos. Como foi detectado? Foi detectado por cheiro, fumaça aparente. Não tinha detecção? Não tinha detecção. Alarme? Alarme não tinha. Hidrante? Sprinkler não funcionou. Tinha sistema de sprinkler, mas não ativou. Tinha sprinkler, mas não tinha alarme? Tinha sprinkler, mas não tinha alarme. Não tinha alarme funcionando? Na casa de gerador. Ah, tá. Na casa de gerador não tinha alarme. E tinha sprinkler na casa de gerador. No hospital? No hospital tinha. E ninguém No deu hospital tinha, não. Foi verificado pelo duto de ar-condicionado uma fumaça diferente. Alguém levantou a hipótese. Disseram que relatos de sobreviventes que falaram, não, tá tudo bem, tá sendo controlado, podem ficar calmos. E a galera lá esperando. Após 8 minutos, quando avaliou-se que não dá mais para esperar, começou a evacuação. Mas já são 8 minutos. Nós sabemos que um flashover se dá um tempo muito menor que isso. Então, volta. Começou no subsolo, o subsolo tinha sprinkler, mas não tinha detecção. Então, não foi detectado, o sprinkler não funcionou. Só foi avisado alguma coisa estava acontecendo quando essa fumaça já tinha tomado conta e as pessoas foram entender o que estava acontecendo. Exatamente isso. Aconteceu isso e em nenhum momento alguém, ou não há relato, que em algum momento alguém tenha acionado o alarme de incêndio para que avise e todo mundo faça uma evacuação em conjunto. Nenhuma das entrevistas ou de depoimentos dos sobreviventes, das pessoas que estavam lá, de médicos, de enfermeiros, ninguém relatou sobre alarme de incêndio até o momento. Cara, como é que faz a evacuação de um hospital? A gente tem exemplo de alarme de incêndio pelas próprias situações que você passou, que você me mandou. Sim, foi lindo. No cinema, o alarme de incêndio tocando, as pessoas seguindo a vida. Normal. Na fila pra entrar, na onde estava com o alarme. As pessoas entrando, as pessoas rindo porque nós não entramos. Eu queria matar. Ao mesmo tempo que eu queria matar, eu senti muito, até comentei isso com o meu time, uma resposta de Deus do tipo, você tá entendendo por que vocês precisam continuar a fazer o que vocês fazem? As pessoas, elas são O que mais me pegou no aeroporto foi a cortina, corta-fogo abaixando, o pessoal se agachando pra passar por baixo. Detalhe, teve gente que começou a segurar com a mão pra poder continuar passando. Olha que absurdo. Gente, abre um parênteses. O que o Matheus tá comentando. Eu estava no aeroporto de Campinas, há 2 semanas atrás, e o alarme de incêndio disparou. Quando o alarme de incêndio começou a disparar, o sistema do aeroporto sensacional, compartimentação, vedação, muito alarme maravilhoso. E a compartimentação do aeroporto é feita com cortina corta-fogo, cortina automática. Então, a detecção começou, essa cortina começou a fechar. Como ela começou a fechar, começou a compartimentar, essa é a função dela, os ambientes. E aonde nós estávamos era onde começava a área de embarque já, né? Os portões. De embarque. Então, o pessoal que estava saindo do raio-x precisava acessar a área onde eu estava, por exemplo, para fazer o embarque. A cortina fechando, o alarme tocando e as pessoas passavam por baixo, gatinhando, correndo, tentavam segurar com a mão para entrar numa área. Não faz nenhum sentido. Nenhum. Perdão. Criança fazendo isso, família fazendo isso, as pessoas andando como se nada tivesse acontecido. Logicamente, eu, com meu super dom de prevenção contra incêndio, né? Eu já peguei tudo e fiquei em pé. O Lúcio me olhou, tipo, calma. Tipo assim, menos. Eu, tipo, você não sabe o que está acontecendo. Porta de emergência na nossa frente, a gente vai ficar em posição de, tipo, corre, Abriu, sai.
foge. E, tipo, meu Deus, socorro. Mas é justamente, então, eu fico imaginando assim, esses lugares, cinema, né, que é um shopping, aeroporto, que as pessoas elas Área estão, de grande na maioria circulação. das vezes, com uma locomoção 100%. Máximo ali, dificuldade de carregar uma mala. Imagina no hospital, Exato. Agora você vai pro com hospital. centro de tratamento intensivo, unidade de terapia intensiva, pessoas que dependem do suporte básico de vida ou suporte avançado para sobreviver, Que estão depende de ligadas em terceiros pra aparelhos. sair. Exatamente. Não faz nenhum sentido. A minha cabeça, ela já trava aí. Enfim, aí ninguém acionou o alarme, foi no grito, avisando que tava pegando fogo, E que aí temos um começa problema. o processo de evacuação. E aí, justamente, a 977 traz uma característica importante para ser revisada, que é as características dos ocupantes daquela edificação. Foi revisado. Foi revisado, já está ativo, e você imagina, pessoas que dependem de aparelhos para continuarem sobrevivendo, como que faz a evacuação? Então, em nenhum momento da vida daquele hospital foi pensado nisso. E aí, justamente, a maioria dos óbitos foi justamente das pessoas que dependiam de suporte avançado, que dependiam de estar conectados em aparelhos. Então as pessoas, elas acabaram morrendo muito mais ou por inalar fumaça ou por ter que evacuar Pela e falta não do. tinha os equipamentos. Exatamente. Basicamente ela escolheu, ou eu morro queimada ou eu morro por não ter Exatamente. equipamento. Não teve relatos de pessoas carbonizadas, então assim, por mais que demorou, por mais que foi moroso, por mais que teve esse transtorno todo, todos conseguiram sair do local. Não houve nenhum relato de carbonização de corpo. Quantas pessoas tinham no local? Tinham mais de 500 pessoas no local. Tinham mais de 500 pessoas, entre profissionais, colaboradores, pacientes, familiares em visita. Eram mais de 500 pessoas. E nesse caso, como deveria ser feito a proteção, não sei se isso vai englobar a sua parte, para que conseguisse evacuar essa galera com os equipamentos? Existem geradores portáteis, dependendo do grau de investimento do hospital, existem geradores portáteis específicos para esse tipo de equipamentos. Só que isso tem que estar previsto no plano de evacuação. Perfeito. O como executar isso num ato rápido, seguro e que preserve a vida das pessoas. E esses tipos de abandono, quando a gente fala de vítimas de alto risco de entre a vida e a morte, são pessoas que dependem de fato de um aparelho, são as pessoas que precisam ser priorizadas de ter o maior auxílio profissional, porque demanda de mais braços para executar Isso aí. toda essa mobilização até que você consiga de fato tirar o paciente daquele local. De uma maneira geral, talvez, nós podemos pensar que uma boa compartimentação ajudaria muito, né? Porque eu não teria essa fumaça se espalhando tanto. Exatamente, a compartimentação, a Os proteção dutos. passiva ajudaria muito, Absurdo. teria ganhando muito tempo Pra poder fazer uma para evacuação segura. conseguir Talvez nem fazer. precisaria fazer evacuação, né? Porque a fumaça, ele ficou confinado. A fumaça estaria confinada também. Então, Exatamente. só conteria aquela área. Sim. Só que isso também, por exemplo, como que se o fogo não chegou, só funcionaria a compartimentação, porque seria uma automática, se ela estivesse ligada num sistema de SDI. Exatamente. Por isso que é importante a interoperabilidade dos sistemas. A integração entre sistemas é muito mais eficiente do que a dependência de apenas um. E aí, dentro do hospital, nós temos relatos de quais sistemas funcionaram, quais sistemas não funcionaram? Nós temos relatos dos que não funcionaram. Sprinkler, por exemplo, foi relatado pelo próprio Corpo de Bombeiro que não funcionou. Havia o bico de sprinkler sobre a área ali afetada. Deveria ter funcionado, o que ajudaria muito na emissão de fumaça e não teria tido esse caos todo. Sistema de detecção e alarme foi relatado que não funcionou da forma que deveria funcionar durante os pavimentos. Hidrantes, eles utilizaram a água, pelo menos tinha água, então o básico tinha, e conseguiram utilizar, mas a chegada do Corpo de Bombeiros foi muito rápida. A principal fonte de problema foi realmente a evacuação completamente ineficiente e a sinalização também. Então há relatos que a fumaça era tão densa que as placas de sinalização da rota de fuga não era possível ser visualizada. Então, assim, provavelmente eram placas de uma qualidade talvez duvidosa. O pessoal que ajudou na evacuação relata que a parede de 5, 6 metros de distância não enxergava as placas de sinalização. Caraca. Então são Ainda mais um hospital que é um labirinto, né? Um hospital que é um labirinto, exatamente. É um dos locais que mais tem sala, porta para você entrar. É muito interessante porque a gente abordar esse caso, porque aqui a gente traz o básico do básico do básico do básico.
Tipo, nós não estamos falando que, só teria sido salvo se tivesse sprinkler. Só teria Não. melhorado se tivesse cidade. Não. Cara, uma sinalização efetiva, luminária efetiva e uma saída pensada para aquele público, pronto. A gente teria um problema minimamente resolvido. Se a gente tivesse um projeto feito de uma forma adequada. Tem histórico de projeto? Tem histórico de projeto, é aprovado no Corpo de Bombeiro. O projeto é bom. O projeto não é bom. Há relatos do Corpo de Bombeiro que tinha algumas falhas, mas isso traz conflito, porque era um... Se o bombeiro tá relatando isso, como ele aprovou? Mas era um local aprovado, entende? Era um local aprovado. Mas é isso, vai entrar em um ponto... Mas não é o AVCB que vai apagar o fogo, que Não. vai salvar a vida das pessoas. Mas isso vai entrar num ponto de divergência justamente disso. O projeto estava aprovado, estava tudo aprovado, então eu tenho a falsa segurança de que tá tudo lindo, perfeito e maravilhoso. A partir do momento, meu ponto de vista como projetista, tá? Que o Corpo de Bombeiros olha pro projeto e fala, ele tem falha. Tudo bem, é responsabilidade do projetista ter feito direito. Mas por que então numa análise do projeto não foi apontado também? Sim. Porque talvez esse projetista, sei lá, era o primeiro projeto dele, Sim. não sei. A gente Sim. não conhece o histórico. E tem a lacuna que a gente conhece entre um bom projeto e uma boa execução e recursos suficientes. E tem uma lacuna antes disso, né? Que é o que é um bom projeto. Exatamente. Porque se ele estiver só atendendo a norma do bombeiro, dependendo do critério, ele é um bom projeto. Agora, se ele estiver atendendo de fato o que tem no local, O que necessita de o fato. que precisa, as exigências, os riscos, piriri pororó, a gente já... Um que atenda só a normativa já não é mais um bom projeto. Tem um bombeiro amigo que fala que tem alguns projetistas que fazem jogo de xadrez. Então ele vai por linha e ele vê aonde acerta. Essa linha fala isso, vezes essa, então esse aqui é o que eu tenho que fazer. Mas não define de fato o que a edificação precisa. Nossa, Ela nem só eu entendi o que ele segue a faz. tabela, a tabelinha da norma. Então ele vai no eixo X, Y, essa daqui é a edificação, então eu preciso atender isso daqui. Mas não avalia de fato a edificação, quais são os riscos, as pessoas, as situações possíveis. O que tem. O que tem, o que possivelmente pode vir a acontecer e o como reagir a isso. Eu sou meio rebelde com isso, né? Meio revoltada. Eu sempre conto do caso que a gente teve no escritório, que o cliente, ele ficou putaço com nós, porque eles estavam com dificuldade para aprovar o projeto, mas aí porque o projetista estava dando alguma enrolada, não sei exatamente. E quando chegou para nós, o projeto ia precisar de muito mais exigências do que o primeiro projetista tinha determinado. Então ele falou, tá, mas por quê? A gente falou, olha, porque o projetista não tinha colocado todos os tanques que você tem com material combustível, inflamável. Tipo, cara, é uma indústria gigante, então nós colocamos isso em projeto. Por que você colocou? Era só falar que era tanque, não precisava identificar o que era. Olha, é cultura. Cara, Que absurdo. eu fiquei assim, tipo, Deus, help. E a gente cai na mesma situação da cultura. As pessoas não têm a cultura de segurança contra incêndio. Um outro exemplo, nós chegamos ontem no Airbnb, eu e o Alex Lima, nós chegamos lá, e aí era o sistema da Elumac. A gente começou a olhar e tal, e aí o rapaz da portaria ficou olhando pra gente meio de cara feia, né? Tipo, o que esse pessoal Tipo, não tá vem olhando? encher o saco. Aí a gente olhou pro teto assim, o detector tava com um blister de proteção. Todo detector, ele vai com uma proteção pra não entrar sujidade durante o transporte. A gente falou, cara, faz o seguinte, tá vendo aquele blister lá? Fala pro pessoal da manutenção amanhã subir e tirar, porque senão não vai ter detecção. Falou, vou falar, mas o pessoal não vai subir a escada pra tirar isso aí, não. Então, Você lembra que a gente foi no shopping que tava assim? Verdade. Todos Aqui em São o shopping? Paulo, o shopping inteiro com proteção dos detectores. Só que é muito isso, Má. Eu falo que quando acontece um incêndio, é muito difícil você encontrar um culpado. Porque o projetista, se ele atender a norma do bombeiro, fim, acabou. Ele foi um bom projetista para aquilo. Exatamente. Se ele for atender, igual esse caso mesmo que a gente citou, que a gente foi na edificação, entendeu tudo, trouxe tudo que tinha, todos os riscos, pro cliente, nós não somos os melhores projetistas. A gente é, meu Deus, falou um monte de coisa que não precisava o bombeiro saber. Então, o que é o bom projetista muda, o que é o bom instalador muda, porque o cara que fez rápido, barato, depende do critério, ele é bom. Exatamente. Depende do conceito. Depende do conceito. Então, a gente sempre vai voltar para a mesma tecla que é cultural. Cultural. E aí, se a gente avaliar questões de hospitais, os hospitais que se dizem modernos, que querem fazer um investimento em equipamento, em tecnologia, eles vão olhar única e exclusivamente para equipamentos de tratamento. Então, vão olhar para equipamentos de tratamento intensivo, de suporte avançado de vida. Mas e se tiver um incêndio, nada disso vai funcionar?
A gente precisa ter a infraestrutura necessária para que os pacientes fiquem, no mínimo, em segurança. Então, o investimento ele é muito forte em tecnologia para tratamento e remediação, mas a prevenção ela acaba ficando em segundo plano. E isso não é só em hospitais de pequeno porte, hospitais de grande porte também tem esse tipo de comportamento. Isso não é nem só em hospitais. Começa aí tua frase. Sim. Tipo, o hospital também tá nessa lista. Bom, passando essa primeira introdução que a gente fez, podemos deixar que o primeiro aprendizado para um projetista é analisar de fato o risco da edificação. E o comportamento das pessoas, dos ocupantes daquele local. Quando a gente fala analisar o risco, pessoal, não é eu ver qual é a ocupação e fazer meu projeto em cima Falar disso. que a carga de incêndio é essa e é isso. Ou eu ir na edificação, fazer um tour, encontrar o que tem e pronto, é isso. É realmente entender. Igual o Matheus trouxe, desculpa, igual o Augustinho trouxe. Quem é esse público? Qual é a viabilidade que ele tem? Qual é a forma de locomoção que ele tem? O hospital traz uma característica muito parecida com creche. São crianças, colo, crianças que não andam, que talvez nem entendam direito o que elas têm que fazer. Então, analisar de fato qual é o risco, aonde estão os riscos. E aí você vê um ponto que é, por exemplo, foi um gerador no subsolo. Talvez a norma liberava, tá tudo bem. Mas não foi atentado, não teve né, um direcionamento, um estudo, para toda essa tubulação que ligava toda a edificação. Exatamente. E aí perde toda a compartimentação, todo o isolamento que existe. É falta da visão preventiva, prevencionista e pensar sempre no e se acontecer. Eu falo que é a falta de entender que a prevenção, ela não é... Eu bato muito nessa tecla, inclusive levo hoje na palestra na Expo, que projeto de bombeiro, projeto de prevenção contra incêndio, ele não é um projeto complementar. Exatamente. Ele é um projeto de base, ele é um projeto junto com a arquitetura. Porque os outros projetos vão ter que se adaptar com o projeto do bombeiro. Para que cada um funcione de maneira que respeite as compartimentações, os itens, os shafts, o que está sendo colocado dentro do projeto. Perfeito. Então, nosso primeiro aprendizado, posso deixar isso? Pode deixar isso. Analisar. Beleza. Analisar os riscos. E aí? Pegou fogo? A galera não conseguiu sair. A ação do Corpo de Bombeiros foi excelente até então. Fizeram a contenção do incêndio em menos de 2 horas. Foi muito rápido. Tinha brigada, treinamento, o pessoal que sabia o que fazer? Tinha brigada de emergência. E aí, há duas versões. A versão da administração do hospital, falando que os procedimentos foram seguidos, que um dia antes do ocorrido eles tiveram um simulado de abandono, essa foi a versão do diretor do hospital, e que a evacuação aconteceu da forma planejada. Essa foi a versão da administração do hospital. A versão dos sobreviventes, das pessoas que estavam lá de fato, é completamente contrária. Falam que as enfermeiras, o pessoal da gestão pediu para eles se manterem calmos, se manterem lá no quarto, bonitinho, porque estava tudo sendo controlado. A evacuação foi completamente desordenada. Há fotos, vídeos de colchão, cama do pessoal no meio da rua, porque eles não sabiam o que fazer. Põe o pessoal na maca, leva pra rua e deixa lá na rua e depois a gente vê o que faz. Então, não sabiam como proceder. Então, havia brigada, sim. Foi comprovado que havia brigada, mas há duas versões, das pessoas que estavam lá e da administração do hospital. Um fala que estava tudo certo, e as pessoas que foram direcionadas para a evacuação falam que não teve a eficiência necessária. E as vítimas, os sobreviventes, tem relatos deles? Tem um relato de uma sobrevivente, acho que até compartilhei com você um vídeo. Tem um relato de uma das sobreviventes falando exatamente isso. Que ao ser identificado, as pessoas que estavam lá, os pacientes, eles viram fumaça, sentiram que havia algo estranho. E as pessoas responsáveis pediram para eles se manterem ainda ali. Pode ficar, tá tudo bem, se mantém aí que a gente vai ver o que tá acontecendo. Tá sendo controlado. Mas de fato ninguém sabia o que estava acontecendo, então não havia controle. Então, se tivesse, aí depois que tem a tragédia, fica sempre o e se. Se tivesse tido uma atitude mais rápida, talvez a tragédia teria sido menor ou teria sido evitada. E como foi o pós? O pós, esse hospital ele ficou interditado por um bom tempo, e aí corre a briga jurídica, indenização. Mas ele já voltou a funcionar? Nesse prédio não, só o prédio novo. Tá, o prédio novo continuou. Continuou.
E aí fica a briga jurídica, indenização pra família, mas a tragédia já foi feita. E diferente do Flamengo, ele se posicionou, Eles ele se ajudou, ele posicionaram, deu já tem suporte. indenização definida, tá diferente do Ninho do Urubu. Nessa parte pós, o suporte foi bem satisfatório. E é engraçado não é a palavra, mas é coincidência talvez, que a gente tá falando de um número de mortes muito parecidos. Exatamente. Caso de incêndio exatamente igual, curto-circuito. E morte por fumaça, etc e tal. No Urubu ainda a pessoa foi carbonizada. Só que uma diferença de idade surreal, né? Surreal. Foram as pessoas ali de 65 a 90 anos ali que acabaram perdendo as vidas. E eram justamente as pessoas que dependiam do suporte avançado, que o meio de locomoção é comprometido, que precisa de mais atenção e inteligência na hora de fazer a evacuação. Porque são pessoas completamente dependentes. Uma coisa nós temos um sinistro nessa sala agora, e nós 4 que estamos aqui conseguimos levantar, sair andando e procurar o melhor caminho. É diferente no hospital, quando você precisa pegar equipamento, locomover uma cama, um leito, que não é pequeno, não é fácil, não tem facilidade em curvas, em descida de escada. Isso é um ponto importante, né? Porque no projeto de incêndio precisa ser levado em conta as manobras que a maca tem que fazer dentro do hospital. Exatamente, mas é um prédio muito antigo, muito antigo. E aí vai a adaptação para edificações antigas. Exatamente. Fizeram um prédio novo, aprovado, bonitinho. Só que esqueceram de um prédio que já estava em funcionamento, com mais de 500 pessoas flutuantes ali dia após dia. Na sua opinião, por que a prevenção continua sendo negligenciada? Porque, Renato, mas é que já faz tempo. 6 anos? Não é tanto tempo assim. Não, é recente. A prevenção ela continua sendo negligenciada porque as pessoas conseguem enxergar isso apenas como um custo. As pessoas não enxergam isso como um método de prevenção, como um método de conscientização e como um método de segurança. A segurança contra incêndio, às vezes, quando a gente fala, parece algo clichê, algo que a gente joga a esmo. Mas quantos e quantos casos iguais e similares nós enxergamos, nós já discutimos, nós já falamos, com os mesmos métodos de detecção, com os mesmos métodos de combate que poderiam ter sido evitados. Só que tem sempre a frase do aqui não acontece, aqui o risco é baixo. Ah, mas aqui é só uma sala, aqui só tem luz, só tem mesa, aqui não vai pegar fogo. Então é justamente as pessoas negligenciam a segurança contra o incêndio por falta da cultura e por falta de saber as consequências que isso traz no futuro. Mas eu acredito que talvez esse caso, um pouco diferente do Ninho, escancaradamente, nós tínhamos a falta de vontade em fazer o certo. Exatamente. Nesse caso, aparentemente, o hospital, ele tinha o básico, ele seguiu o que era básico. Exatamente. Então, nós podemos pensar que, assim, talvez o que faltou foi essa cultura mais abrangente. Talvez mais abrangente e a manutenção preventiva sendo feita de forma periódica. Porque assim, se tivesse testado detecção e alarme, talvez teria ajudado, funcionaria, teria detectado uma brigada com simulados mais frequentes, talvez. O sprinkler, testou o sprinkler, tá funcionando? Quando não há relatos de manutenção preventivas no sistema de detecção e alarme de incêndio, sistema de combate, sistema de sprinkler. Então, novamente, a manutenção seria algo que poderia ter ajudado. Você acredita que esse incêndio, ele escancarou a falta de cultura da prevenção contra incêndio no Brasil? Ele escancarou, não só esse caso, como todos os outros que a gente já discutiu, mas esse caso, um ambiente de alto risco, não de risco de incêndio, de alto risco de não conseguir salvar as vidas daquele local se algo acontecer. É um local, na minha opinião, pessoal, o hospital é o local mais difícil de ser evacuado. É o local mais difícil de ser evacuado, principalmente hospitais que têm unidade de terapia intensiva quando tinha no Badim. Então escancarou, deixou muito claro que a falta da prevenção contra incêndio causa tragédias de forma absurda e irreparáveis. As pessoas que morreram, elas estavam na UTI? Algumas estavam na UTI, algumas não. Algumas estavam em tratamento paliativo. Tá. Nós demos um briefing do que aconteceu. E se a gente for começar agora a listar os aprendizados, já colocamos o primeiro, né? Que é realmente entender quem é, o que é, como é que funciona essa educação. Não ir só por uma planta e fim. O segundo, que fica muito claro pra mim, Matheus, é a manutenção.
Manutenção preventiva, Sem periódica. Eu acredito que, assim, ó, existem diversas normas que trazem sobre manutenção e o tempo mínimo, máximo e Exatamente. etc. Mas para edificações como hospital, restaurante, shopping, para mim É é população mensal. flutuante muito grande. Não dá para fazer amostral, não dá para fazer de 6 em 6 meses. A visitação de pessoas aleatórias o tempo todo, todos os dias, traz risco também aos sistemas instalados. Infelizmente, no Brasil a gente tem casos de vandalismo, casos de pessoas que enxergam aquilo como algo inútil e acabam quebrando, tem furto de equipamento. Então, locais de grande circulação, com circulações flutuantes de pessoa, eu também aposto na manutenção preventiva mensal, como você disse. Perfeito. E aí, quando a gente traz, continuando nessa visão de aprendizados, nós vimos nesse caso que só a proteção ativa não funcionaria, só a proteção passiva não resolveria. Então, eu acredito que essa análise técnica do projetista, principalmente entendendo quanto a proteção ativa e a proteção passiva, elas precisam andar de E mãos elas se dadas. complementam. Exato. Elas se complementam. A proteção passiva, ela é uma das melhores armas ali contra o fogo no momento de sinistro, mas a proteção ativa, de fato, ela também tem o seu valor. Então, a gente já teve, inclusive, um podcast discutindo sobre proteção passiva e ativa. Eu acho que foi eu, você, o Lin e o Alex. É isso. Eu, você, o Rogério, o Lin e o Alex. Mas aí teve outro também que foi o Diego da Sabloy, Luiz Fernando da Vetrotec, Jeffrey da Verdade. CKC. Muito E eu. bom, inclusive. Muito bom. Menos você, inclusive, muito bom. Muito bom esse Que pena, episódio. parece que eu tô em todos. Nossa, é verdade, 300 você tá em episódios, todos. 301 e eu tô nos Você tá em 301. todos. Que pena pra você, não é mesmo? E aí? E a proteção passiva e ativa, a gente juntos definimos, falamos muito sobre o caminhar juntos. Proteção passiva somente não é o suficiente, proteção ativa somente também não é o suficiente. De aprendizados técnicos, a gente tem esses pontos. Agora, podemos olhar para aprendizados práticos? Treinamento, Simulados. brigada de incêndio. Eu não sei pro hospital agora qual que é a porcentagem, mas pra mim tinha que ser todo mundo que trabalha. É porque o risco tá em todos os locais. No momento de sinistro, de fato, todo mundo vai ter que agir. Não, e sem contar que é plantão, é o horário, é um negócio que funciona 24 horas. Exatamente. População flutuante. O simulado, de fato, ele iria ajudar as pessoas a saber como agir. No momento que aconteceu, é inadmissível um abandono começar após 8 minutos. Começar após 8 minutos. Num lugar com características de evacuação já instantânea. tardia. Tem que ser rápido, pra ontem. E aí, a partir disso, você acredita que a gente consiga pensar em propostas de melhorias olhando para a área da saúde? Sim, uma norma específica de abandono para hospitais. Específica. Então, uma NBR 977, parte 1 para o hospital. Exatamente. Para abandono. Para abandono. Para abandono. E como treinar isso? Porque assim, um treinamento ele precisa ser prático. Só que como que eu removo as pessoas para fazer esse treinamento? É algo que precisa ser discutido. Mas o treinamento prático ele precisa acontecer. Por exemplo, eu tenho as pessoas no suporte avançado, pessoas que estão conectadas ali em oxigênio, em equipamentos elétricos. Como que eu vou evacuar essas pessoas? Eu vou ter um gerador portátil? Tá, vou ter um gerador portátil. Como que eu faço essa transição da rede elétrica do local para o gerador portátil? Vai ficar ligado 24 horas junto? Ele entra automático? As pessoas precisam saber como funciona esse sistema, porque é o que vai depender do tempo de evacuação. Prioridades de evacuação. E o que você acredita que esse caso traz e ensina sobre responsabilidade técnica? A responsabilidade técnica, ela de fato entrega ali a sua credencial que você atesta que aquilo que você projetou, você colocaria a sua família para morar lá dentro. Você colocaria a sua família naquele hospital? Você assina o projeto. Você não colocaria? Refaça tudo porque tá errado. Se você não confia na responsabilidade técnica que você está fazendo, executando, projetando,
refaz porque tem alguma coisa errada. E a responsabilidade técnica não é só a assinatura, uma RT emitida, é a responsabilidade que aquilo que você projetou vai de fato proteger vidas, vai de fato ter uma ação rápida, uma detecção rápida, um sistema que funcione, um sistema que ajude e não só que tenha o AVCB aprovado com o seu nome lá como responsável técnico. No episódio que eu gravei antes de você, foi com o Fernando, a gente conversou muito sobre a questão de ter brigada de incêndio, bombeiro civil, grupo de apoio dentro de uma edificação. E eu acredito que no caso de um hospital, não tem como deixar para terceiros cuidar disso. Tipo, a empresa de extintor é a empresa que vai lá e faz manutenção. Tem que ter um grupo interno só de manutenção para ficar controlando, cuidando, testando e validando todos os sistemas, né? Concordo. Existem hospitais em São Paulo que têm bombeiro civil ativo. Tem bombeiros civis em hospitais. São em todos? Infelizmente não. Mas existem hospitais, por exemplo, eu conheço a Reddor de São Paulo, que todos os hospitais têm pelo menos 2 bombeiros civis trabalhando. Legal. 24 horas. Isso é muito bom. São pessoas já treinadas que conseguem, de fato, ter esse olhar crítico, esse olhar preventivo, esse olhar de educação, de treinar as pessoas. Mas aí abriu uma vertente na minha cabeça. Esses bombeiros civis, quem que atesta que eles são bombeiros civis? Existem escolas credenciadas que formam esses bombeiros civis. E o que uma escola precisa para ter? Ela precisa ser credenciada no Corpo de Bombeiros do Estado. Existem diversas exigências legais que a empresa precisa se credenciar no Corpo de Bombeiros do Estado para conseguir formar um bombeiro civil. Mas esse credenciamento garante que ela forma de verdade ou ele dá jeitinho? Não. Assim como estamos no Brasil, tudo pode ser dado de um jeitinho. Entendi. Mas aí demanda muito da parte de recrutamento e seleção. Eu preciso ter o mínimo possível para conseguir recrutar e selecionar esses profissionais. Assim como um sistema bom, um sistema bem projetado, bem instalado, bem manutenido, eu preciso das pessoas que possam e saibam operar. Para isso eu preciso ter boas pessoas trabalhando naquele local. Perfeito. Matheus, desculpa de novo, gente. Tô muito séria hoje. Você tá brava comigo porque eu atrasei, né? Você viu? Eu sei, seu subconsciente tá puxando. Eu chamo de Matheus quando eu tô brava. Olha só. Augustinho, muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada por trazer mais um tema, mais um case pro nosso quadro. Eu acredito que é muito legal. É triste, né? É ridículo eu ter que olhar pro fogo que pegou nas edificações pra poder aprender. Porém, eu espero que assim seja uma das formas de nós levarmos essa consciência, né? Exatamente. Se na cultura do nosso país ainda é comum que a dor causa a transformação, tudo bem. Falaremos sobre ela. Só não podemos continuar com essa memória curta. Né? Falaremos sobre ela, relembraremos elas para que projetistas cada vez mais tenham atenção e cuidado com isso. Então, obrigada pelo seu tempo, obrigada por ter estudado esse tema e trazer para nós. E, por último, bora deixar aquele recado final pra galera? Bora. Vou deixar um recado hoje pra galera que trabalha em hospital, já que a gente tá falando sobre o Hospital Badim. Você aí que é enfermeiro, médico, diretor de hospital, auxiliar de enfermagem, estagiário, bombeiro civil que trabalha no hospital, olha direitinho como que tá a segurança contra incêndio do seu local. Vê como que funciona, busca saber como que tá extintor, se tem manutenção. Pensa que se tiver um caso de sinistro, não só com incêndio ou qualquer outro tipo de caso de sinistro, como que você agiria, como que seria a remoção das pessoas, como que seria a comunicação com os outros órgãos que possam dar apoio. Pegue esse caso, tome como exemplo e não, em vez da gente lamentar o ocorrido, vamos tentar prevenir para que novos ocorridos como esse não venham a acontecer. E depende de você que está presente o tempo inteiro no hospital, você que está presente diretamente com esses pacientes, a vida deles está na mão de vocês. E esse é o recado que eu queria deixar para eles hoje. Obrigada por compartilhar seu conhecimento, seu tempo, por trazer essa visão da prevenção contra incêndio. Eu acredito que a gente fura a bolha justamente quando o recado ele deixa de ser só para projetista, ele deixa de ser só para o engenheiro e a população em geral começa a entender que é uma responsabilidade de todos. É assunto de segurança pública. Exato. E hoje não fica informado quem não quer. Hoje os meios de comunicação eles estão muito fortes. O nosso segmento, na minha visão, da engenharia é o segmento que mais se comunica com as pessoas sobre a importância da engenharia de segurança contra incêndio, de uma forma muito didática
em vários meios sociais. A gente tem Instagram, YouTube, LinkedIn, TV, você já foi na TV falar sobre. Então, todas as mídias sociais hoje têm informação sobre segurança contra incêndio. Então, as pessoas precisam só parar e olhar para isso com carinho. Exatamente, exatamente. Galera, esse foi mais um episódio do nosso quadro estudando, né, os incêndios que já ocorreram e o que nós podemos aprender com ele. Recapitulando, então, desse incêndio, nós deixamos muito claro a questão de analisar de fato o risco da edificação, o que ela é, quem que vai nessa edificação, qual é o público, se tem população flutuante ou não. A manutenção preventiva, periódica, sendo feito mensal, com cuidado, de acordo com as características da edificação. A implantação de proteção ativa e proteção passiva, lembrando que uma não é melhor que a outra e nem substitui a outra. E por último, e não menos importante, a importância de uma brigada de incêndio efetiva. E aqui, nós lembrarmos de não trabalhar só com o mínimo, né? A norma pede 5% do hospital ou da edificação. Por que não fazer de todo mundo? Por que não fazer da galera que tá na linha de frente o tempo todo para de fato, proteger a edificação, o patrimônio, a vida, né? O que tem dentro daquele local. E um ponto diferente dos outros casos que nós analisamos, dessa vez, de fato, teve, não por causa desse incêndio, mas teve uma revisão normativa muito boa e muito robusta. Eu gostei muito da revisão da 977. Eles trouxeram a questão da velocidade da curva do incêndio. Isso ficou sensacional, ficou muito bom. Inclusive, o pessoal vai vir falar com você sobre, mas a norma ficou sensacional. Então, essa parte normativa foi muito bem revisada, tá muito legal essa norma. E já fica até o convite para você, projetista, abrir a norma e ver essa revisão e entender o que mudou. Porque a partir do momento que tem uma atualização, é nossa obrigação entender o que de fato isso impacta no nosso trabalho, né? Continuaremos com a nossa série. Se você tiver recomendação de algum outro incêndio que possamos analisar, deixa aqui embaixo nos comentários. Nós vamos trazer análise de todos os incêndios. E eu espero que esse quadro acabe muito rápido, como eu falo desde o primeiro episódio. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um Prevcast. Sexta-feira que vem, ao meio-dia, tem de novo no YouTube e no Spotify. Valeu, Augustinho. Valeu, tchau, gente.